O Bitcoin explodiu e chegou aos incríveis $123 mil pela primeira vez da história. Parabéns para todos que estão comprados e acreditaram aqui na tecnologia. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, e esse vídeo aqui ele é uma análise um pouco mais avançada. Justamente aqui, pelo momento ser um pouco diferenciado, vou trazer aqui a parte 1 de uma análise mais detalhada sobre o Bitcoin. A parte 2 vai ficar exclusivo para os assinantes lá da comunidade, mas de qualquer forma, acho que vai ter bastante coisa interessante para a gente falar aqui sobre Bitcoin. Então tudo isso aqui que eu vou falar, você pode fazer uma análise similar aqui no Panorama Resulta Capital, você pode acessar de forma gratuita, com o link ali na descrição, e basicamente a gente teve aqui um grande fluxo de dinheiro entrando aí no mercado cripto como um todo, tá? Não foi só o Bitcoin não. A gente consegue perceber aqui, simplesmente olhando aqui o Crypto Total Market Cap, que tem o Bitcoin, dentre outras criptos também, que ele vem aqui agora pela primeira vez rompendo aqui junto o topo histórico anterior, tá? Ainda não tá exatamente no ponto perfeito, né? A gente pode discutir brevemente se tá rompendo ou não tá, olha só. Aqui, ó, o Total Market Cap é justamente a média geral aí do mercado cripto. A gente tem até aqui, ó, um momento que ele realmente rompeu um pouquinho. Não é tanto assim quanto o Bitcoin, ele na correlação, mas a gente vê sim que está entrando muito dinheiro no mercado cripto como um todo. Claro, o Bitcoin tem grande parcela dessa responsabilidade, né? A dominância do Bitcoin está na faixa aqui dos 64, 65%, e é uma dominância, inclusive, que já foi até maior, né? Quando a gente considera aí um passado recente, né? Mas claro, considerando aqui um período mais extenso, como 5 anos, a dominância do Bitcoin ainda está muito, muito alta. Outro ponto que a gente tem reparado bastante é que, apesar dos sentimentos mais gananciosos que a gente está começando a ver agora no mercado, ainda não é tanta ganância assim quanto a gente já viu em outras épocas. Eu vou apresentar aqui diversos fatores que mostram que o preço está caro, né? O preço mais caro da história, aquela coisa toda, ok, mas que ainda não existe um FOMO exagerado, né? Aquela coisa de você vai no táxi, o taxista tá falando sobre Bitcoin, ainda não tem isso, tá? E claro, só para sua referência, não é só o Bitcoin realmente que está se valorizando, ele tem subido desde o início de julho muito bem, tal, muito forte, mas as outras cripto também estão mostrando aqui bastante movimentação, tá? Destaque aí para o XRP, para a ADA e para o ETH, que subiram mais do que o próprio Bitcoin, do que a média geral, que é o Total Market Cap, nesse mesmo período, tá? Eu deixo aqui sempre o gráfico das principais aqui, pegando essa janelinha aqui desde julho, tá certo? Só como uma referência para a gente entender melhor. Ó, já aproveita para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Então vamos lá, né? A grande questão é que a gente teve um fluxo muito, muito grande de dinheiro entrando através dos ETFs, principalmente os americanos, tá certo? Então aqui no Panorama Resulta Capital tem aqui a aba cripto, tá aqui em ETFs, se você queira dar uma olhada nesses gráficos. O que a gente tem aqui? Tem várias informações, vou passar só pelas principais, obviamente. A gente tem todo um período com o fluxo dos ETFs. Vou pegar aqui os últimos 3 meses só como uma referência melhor para a gente conseguir dar uma olhada, tá? O que quer dizer aqui esse Spot Bitcoin ETF Flow? É o quanto de dinheiro está entrando pelos ETFs lá de Bitcoin à vista e o quanto que isso pode estar impactando efetivamente o mercado. Então aqui a gente tem uma janela dos últimos 3 meses, tá certo? Barrinhas para baixo é porque o dinheiro está saindo, ou seja, estão vendendo aí esses ETFs, e as barras positivas aqui acima do zero é porque estão comprando o ETF e ajudando aqui a esse mercado de ETFs ganhar cada vez mais dinheiro sob carteira, tá? Isso aqui é mais ou menos tipo o patrimônio líquido dos ETFs de Bitcoin. Então, a gente percebe que eles vêm tendo uma tendência bem considerável de aumento. Então, o patrimônio líquido do ETF aumenta. Naturalmente, aquele ETF tem que comprar o quê? Bitcoin, porque ele, né, vai seguir o índice, ele vai replicar a carteira teórica. Isso ajuda demais ao preço romper aqui os topos históricos e também se valorizar. Detalhe, inclusive, que você consegue ver que justamente nesses fundos, quando o mercado estava fazendo, é porque os fluxos também eram um pouco mais negativos lá dos ETFs, tá? Grande ponto aqui, destaque, a gente ficar um pouco atento, é que houve um grande fluxo bem recente aqui dessas compras, tá? Que estão ajudando a empurrar o preço para cima e romper o topo histórico. Estou gravando dia 14 de julho, é segunda-feira, já são 8h30 da noite praticamente. Naturalmente, se a gente não tem ao vivo aqui essa informação dos fluxos, tá? Isso aqui é do dia 10. Não tem uns diazinhos aí de delay, principalmente por conta do final de semana e tal, não é um serviço ao vivo. Mas já demonstra aqui um interesse, mesmo que em topo histórico, de ETFs. Ah, Anthony, com compras assim exageradas, pode sinalizar topo de mercado? Pode.
pode sinalizar o topo de mercado. Porém, eu ainda acredito que a gente não tem todos os elementos para um topo super clássico, tá? Importante sempre reforçar que isso aqui não é uma recomendação de investimentos e também que você não tem que se preocupar apenas se é o topo histórico ou se não é. Então, se você está comprado e agora está no topo histórico, ótimo. A pergunta que você tem que se fazer é a mesma de sempre. Beleza, quantos por cento da sua carteira era de Bitcoin? Pô, Anthony, era 30%, porque eu botei porque eu quis. 30% é bastante volatilidade, geralmente, mas beleza, é uma escolha sua. Desses 30%, quanto que tá agora? Pô, Anthony, tá 45%, porque eu comprei muito lá num ponto ideal, dei sorte. Cara, 45%. No topo histórico, como a gente tá agora, é importante você refletir. Você já não tá mais com aquele percentual de 30 que você decidiu por alguma razão, e agora você está expondo a 45% do seu patrimônio a volatilidade aqui do Bitcoin, que é uma volatilidade alta. Então você tem que refletir, será que não é hora de dar uma rebalanceada? Não, eu vou segurar mais. Tranquilo, você poderia simplesmente vender uma parte para voltar para a alocação inicial, mas se escolher ficar comprado e não fazer nada, também funciona, só tem que ter o emocional ajustado. Um outro comentário sobre os contratos futuros lá de Bitcoin é que a gente ainda não tem todos aqueles cenários que a gente geralmente vê no mercado futuro quando formam grandes topos, tá certo? Tem vários aqui, vou botar só os principais, tá? Isso aqui naturalmente é uma análise rápida. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui os funding rates. Basicamente, o quanto custa para você ficar posicionado na compra, na venda, em relação aos contratos futuros de Bitcoin. E essas taxas aqui, esses rates, eles estão associados muitas vezes a topos ou fundos de mercado. De forma que quando essas taxas aumentam muito, quer dizer, geralmente, que tem muita gente pegando dinheiro emprestado em contratos futuros para poder comprar Bitcoin ou ficar long, que a gente fala. Então, por exemplo, a gente tem aqui de novembro de 2024 até aqui início de dezembro, né? Aumentaram muito as taxas em várias corretoras. Aumentaram de forma geral, a gente pega aqui pelo menos as principais, não precisa aumentar tanto assim, né? Que aqui tá meio destoado, 75%. Não, ele aumentou um pouquinho aqui, mas a gente associa diretamente isso, olha só, é justamente aqui esses movimentos de topo, né? De canseira no preço. Pô, o pessoal tá muito endividado para ficar long em Bitcoin. Muitas vezes isso aqui acontece em topos para depois o preço descansar um pouquinho. Porém, a gente ainda não tem essa situação exatamente similar. De novo, não quer dizer que tem que acontecer isso para o preço cair, tá? Óbvio que não. Mas isso aqui geralmente são sinais um pouquinho mais de emoção, de topos emocionados, tá? O que mais é para mostrar para vocês aqui, ó? Ó, liquidações. Liquidações é legal de ver também. Isso aqui é o quanto de contratos estão sendo liquidados na ponta compradora ou vendedora. Então, nesse caso, olha só o que aconteceu nesses últimos poucos dias. Olha a quantidade de liquidações justamente vermelhas aqui, né, justamente dos shorts que estão acontecendo. Por quê? Porque o mercado está subindo. Quando o mercado está subindo, todo mundo que está vendido, apostando na queda, em algum momento, se está alavancado, é liquidado. A corretora zera a mão. Isso acontece no mercado futuro, enfim, né, não é o nosso método de investimento, mas você tem que saber que isso aqui acontece e a gente tem aqui justamente essas liquidações, é quando a corretora zera ali aqueles contratos abertos. E é muito comum isso acontecer nos spikes do mercado, quando ele dá aquelas estilingadas, tanto para cima quanto para baixo. É claro que a gente está olhando aqui os exemplos dos shorts sendo liquidados, porque foram os momentos que o Bitcoin teve aí grandes altas. Né? Então tava muito rápido ali a subida, subiu muito rápido, e aí todo mundo estava vendido, acabou se enrolando, acabou zerando aí a mão. Mas também acontece aqui nas altas, né? Nas altas não, perdão, para quem está long. Então quando o mercado cai muito rápido, quem está comprado muitas vezes acaba sendo zerado pela corretora também. Tem outras duas coisas que estão me chamando muita atenção ainda em relação aqui ao Bitcoin. Primeira delas, a volatilidade que ele tem historicamente falando. Então aqui a gente tem a volatilidade do Bitcoin em termos anuais. O que a gente percebe? Que existem momentos que ele fica extremamente volátil. O que é volatilidade efetivamente é muito trabalhoso explicar aqui, tá? Mas não é basicamente o quanto que ele sobe ou o quanto que ele desce. Não é só isso. É um pouco mais que isso. Se vocês quiserem, escreve para mim nos comentários. Eu faço um vídeo explicando o que é volatilidade do jeito que aparece assim nesses indicadores. Mas basicamente aqui é a previsibilidade dos percentuais que ele costuma entregar. A média de quanto que ele está variando dia após dia nesse determinado período. O que a gente percebe aqui? Que muitas vezes ele já teve uma volatilidade muito, muito alta. Muito, muito considerável. Tá certo? E o que a gente associa geralmente à volatilidade? Daí sim é aquela clássica ideia. Então, muitas vezes está sinalizando aqui que o mercado deu uma estilingada muito grande, tá?
E às vezes isso aqui é para baixo, às vezes isso aqui é para cima. Então, quando o mercado está com uma volatilidade muito alta, é muito comum, é muito frequente, não é uma obrigatoriedade, mas é muito comum que sejam topos ou fundos do mercado. E nesse exato momento, a gente não tem uma volatilidade tão grande assim, como por exemplo, a gente estava vendo aqui em março aqui desse ano. O que aconteceu em março? Olha só, ali em março, quase em abril, eram picos de volatilidade e acabou sendo um fundo. Que imagem teve aqui, ó, 30 de novembro do ano passado, praticamente dezembro, né? Olha só, era justamente aqui a finaleira de um topo de mercado. Então, na época, a gente não sabia que era topo, mas a gente já estava com a volatilidade um pouco mais alta. E assim por diante. Tem ainda aqui a questão do Google, né? As pesquisas do Google. Isso aqui já foi um indicador um pouco mais usado, querendo ou não, ele está lá no índice do medo e ganância, de certa forma ele está embutido lá, mas a gente se lembra muito bem, 2017, ou então aqui, ó, 20, 21, momentos realmente de topo de mercado, teve uma chamada maior aí em relação à mídia e à atenção do pessoal, como isso era muito mais buscado e como isso era muito mais procurado em relação às redes sociais, né? É quando justamente o público não especialista ou não investidor, os curiosos, vamos dizer assim, eles começam a procurar. Faz parte procurar, todo mundo precisa começar a aprender, não tem problema. Esse aqui, teoricamente, é um retrato da mídia, né? Então, naturalmente, esses spikes aqui tendem a sinalizar topos de mercado, né? Claro que não é só isso que vai fazer um topo de mercado, mas isso aqui é mais uma leitura social. E claro, se você quiser aprender a fazer análises como essa e outras ainda mais úteis para conseguir entender os ETFs e o mercado financeiro, você tem aqui o Capital Certo que eu consigo te ajudar, justamente te mostrando como analisar aqui os ETFs, tanto de renda fixa quanto de renda variável, como encontrar eles, várias análises práticas, cuidados e erros comuns e também diversos bônus para você ter na prática aqui 8 horinhas de treinamento para conseguir fazer isso, não depender de ninguém, conseguir analisar seus ETFs para você investir ainda melhor. Aí a gente fala aqui diversos mapas mentais de bônus, são os mapas que eu uso nas aulas, tem também aqui bons conceitos de gestão de carteira, o comportamental do investidor e também usando o TradingView avançado na prática. Se tiver interesse, tem um link aí na descrição, no primeiro comentário fixado, só dá uma olhadinha ali. Inclusive, ele é extremamente acessível. Por fim, só reforçar de novo aqui a questão do medo e ganância. Assim, pessoal, eu concordo que 70 de 0 a 100 já é bastante, tá? Mas isso aqui não está nem perto de uma ganância excessiva, como a gente já viu em outras ocasiões. Então, analisando assim o contexto mais emocional do público em geral, do mercado em geral, nós não temos todos os elementos clássicos para um topo de mercado. Obviamente, o topo pode estar sendo nesse exato momento que eu estou falando aqui no vídeo, tá? Pode ser que agora é o grande topo, né? Pô, olha aqui o candle que ele está deixando. Pô, cara, isso aqui, a quantidade de venda que entrou aqui foi violenta, né? O pessoal retirou os lucros de uma forma absurda. Agora, não é relevante a gente fazer essas previsões, tá? O grande ponto aqui é o seguinte, tem que se perguntar, poxa, Bitcoin, criptoativos é uma classe interessante que eu entendo que faz sentido para mim, no meu perfil de risco, com os meus objetivos? Você tem que responder. Se sim, ok. Quantos por cento você vai alocar? Poxa, muito, pouco, aí você vai ter que decidir. E depois disso, você vai criar um planejamento para comprar ali através do DCA, um pouquinho todo mês, fazendo ali um preço médio saudável para você não ficar pendurado aqui em preços horríveis, né? Dá o exemplo mais pessimista aqui. Poxa, se você se animou e comprou com tudo aqui em 2021, quase 22, não fez DCA, quero investir porque eu quero longo prazo. Aí você muitas vezes ficou, olha só, esse tempo todo, ou seja, mais de 2 anos, olha lá, 21 até, praticamente 2 anos e pouquinho. De lado aí, né, teve um drawdown considerável, porque comprou no pior ponto, ó, teve um drawdown de 75% para falar que ainda é investidor de longo prazo. Cara, na boa, não tem que comprar tudo aqui, né? Se você quer começar a comprar porque tem um planejamento, vai fazer DCA e não tem problema, ok. Aí você vai fazer justamente aquele planejamento. Vai comprar aqui, vai comprar aqui, vai comprar aqui, 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 aqui. Você vai comprando praticamente sempre, inclusive depois, quando ele estiver no topo histórico, se a sua carteira permitir. Porque daí no médio e longo prazo, o seu preço médio não vai ficar aqui. Ele vai se ajustando, entendeu? Para você nunca ficar exposto aí a um preço muito alto, muito caro de uma vez só e dar o azar de ser justamente agora que era o topo histórico. Mas comentem para mim se vocês acham que vai subir ainda mais, se já deu por aqui, se conseguiram surfar a onda ou se ainda estão com vontade de entrar. Vou deixar aqui recomendado então vídeo sobre o HODL 11 e o EBIT 11, ETFs novos aí de Bitcoin, para você dar uma olhada se tiver interesse. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.